Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 92. Depois de um tempo, um edifício grande e majestoso apareceu na frente de Surro. Era um coliseu cercado por altos muros de formas bizarras, demônios ou esqueletos. Entre. O supervisor entregou Surro aos guardas do coliseu e imediatamente voltou para o campo de trabalho. Clank. A sólida porta de ferro se fechou e Surro olhou para os novos demônios que havia conhecido. Carcereiro Demônio. Carcereiro Demônio. Assim que Surro viu os novos demônios que conheceu, ele mediu seu poder de ataque. A julgar pela cor laranja de suas identificações, eles eram bastante fortes, mas não eram aqueles sem chance de vencer uma luta. Os carcereiros demônios que assumiram o controle de Surro eram iguais na avaliação de Surro. Eles começaram a conversar enquanto examinavam Surro de cima a baixo. Já faz um tempo desde que apareceu um cara útil. É uma pena que você tenha um corpo pequeno. É por isso que é melhor. Você não sabe que os gladiadores têm conceitos ou identificadores hoje em dia? Bem, ele tem apenas um chifre, que é único, então é legal. Vamos chamar esse cara de chifre único de agora em diante. Independentemente da vontade de Surro, um apelido foi criado na hora. Chifre único. Surro ouviu o som de Ezil reprimindo o riso. Parabéns, você ganhou um novo nome. Originalmente, entre os demônios, os apelidos são raros. Clank. Fique quieto. Se você causar problemas, seremos mortos ou algo assim imediatamente. Os guardas demônios colocaram Surro em uma cela solitária cercada por barras de ferro escuro. No momento em que se afastaram, o rosto de Beru apareceu e ele cerrou os dentes com os olhos ensanguentados. Como ousam aqueles malditos atrevidos! Se você me der uma ordem, cortarei seus corpos em 5 partes imediatamente. Não se mostre, idiota. O quê? Como ousa uma mera abelha me chamar de idiota? Estou tentando entender a situação aqui. O mestre deve ter planos para tudo. Além disso, eu não sou uma abelha. Squee! Kirk! Surro pisoteou Beru e Quay, que mostravam o rosto um para o outro, e olhou para fora da prisão. Os demônios que estavam presos lá primeiro observavam o seu lado com interesse no escuro. Ele é novo? Ele é um maldito muito feio. Ele tem um chifre só. Quanto tempo esse cara vai durar? Vozes estranhas sussurravam sobre Surro. Na verdade, Surro estava olhando atentamente para as barras de ferro escuro que o aprisionavam. Quando bateu com o dedo, sentiu um estranho contra-ataque. Não parece um ferro comum. É uma prisão feita de ferro infernal. É um metal duro manchado com energia demoníaca. Por isso, é usado principalmente para confinar prisioneiros demônios. Energia demoníaca? Na explicação de Ezil, Surro sorriu estranhamente. Então, algo assim poderia acontecer? Surro agarrou a grade feita de ferro infernal com a mão, e seus olhos brilharam. Swoosh! O efeito de aprimoramento. Título: Assassino de Demônios, foi ativado. Surro foi capaz de dobrar as barras de ferro à força. O aprimoramento de Assassino de Demônios, que aumentava todos os atributos contra demônios em 40%, foi aplicado mesmo em um lugar tão infernal. Oh, meu Deus! Os olhos dos outros prisioneiros demônios que testemunharam a cena se arregalaram de espanto. Eles ficaram surpresos ao ver um pequeno demônio de um chifre só fazer isso. Como ele pode tocar e mover o ferro infernal sem esforço? Isso significa que ele pode fugir quando quiser. Ei! Se você vai escapar, abra minha cela também. De repente, os demônios que observavam Surro gritaram ruidosamente, mas nem todos ficaram tão surpresos. Esses malditos patéticos! Não há dúvida de que são vocês que estão presos aqui assim. Mesmo se escaparem daqui, só serão comidos pelos guardas do lado de fora. Os demônios próximos encararam o som de alguém estalando a língua no canto. O quê? Quem você está chamando de patético? Oh, bem. Um velho moribundo não tem nada além de blefar. Você acha que alguém pode fazer uma coisa dessas? Então, deixe-me dobrar seu pescoço assim. A prisão de repente ficou barulhenta com palavrões. Reze para que você não me veja na próxima partida. Algum dia vou mastigar e comer aquele velho que só fala. No entanto, o velho demônio afastou todos os palavrões dirigidos a ele, e então se deitou sem pressa. Surro olhou para ele com olhos estranhos. Será que ele estava me dando conselhos?
Surro colocou a grade dobrada de volta ao seu estado original. De qualquer maneira, ele estava apenas experimentando por curiosidade e não tinha intenção de fugir. Você era originalmente tão forte? Eu não pensei que fosse tão longe quando estávamos lutando contra o demônio de nível médio mais cedo. Ao ouvir a voz assustada de Ezil, Surro apenas riu. Acabei de confirmar o efeito do título. Foi por causa disso? Mesmo que Surro tenha sido capturado sozinho em um covil cheio de demônios, ele não parecia nem um pouco nervoso. Pelo contrário, era triste que ele tivesse passado do campo de trabalho para a prisão sem problemas. Se eu matasse todos os demônios de lá, ganharia alguma experiência. Ele precisava ser paciente. Se tivesse feito barulho, não teria chegado tão longe confortavelmente. O nível dos escravos no campo de trabalho era péssimo, mesmo entre os demônios de baixo nível. Então parecia que mesmo que Surro caçasse muito, ele não obteria muita experiência. Mas aqui é diferente. A partir do momento em que Surro pisou na prisão, seus atributos sensoriais o alertaram. Não por causa dos caras conversando apenas com a boca próxima. A ameaça real estava longe. É melhor pegar um peixe grande do que centenas de peixes pequenos. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Surro. É o Coliseu que ele estava ansioso. Mas por quê? Tundum. Seu coração estava batendo forte desde que chegou lá. Não vamos ficar confusos. Para ser mais preciso, ele estava sentindo isso pelo chifre de vulcão preso em sua testa, como se fosse uma criatura viva. O que é isso? Era um lugar interessante em muitos aspectos. Chifre único, saia. Os guardas vieram atrás de Surro novamente. As barras de ferro se abriram, e Surro seguiu humildemente os guardas. No momento em que passou pela cela solitária do velho demônio que o avisou antes. Se você quer viver muito, não coma a comida que os guardas lhe dão. Hã? Quando Surro de repente virou a cabeça para o lado ao ouvir a voz repentina em seu ouvido. O velho demônio simplesmente virou as costas e deitou-se. Surro ponderou sobre as palavras do velho demônio. Não coma a comida? Depois de um tempo, como mencionado, os guardas colocaram carne de animal grelhada na frente de Surro. Coma. É um tratamento especial dado apenas aos recém-chegados ao Coliseu. Pode ser sua última ceia, então não deixe nada para trás. Os guardas estavam rindo significativamente. Surro olhou para a carne de animal, o vapor subindo. Não parecia muito, mas cheirava bem. Se ele fosse um escravo comum no campo de treinamento, assim que sentisse o cheiro, seus olhos revirariam e ele devoraria. Mas então, alguém que dormia no distante mundo do descanso, abriu os olhos silenciosamente. A rainha dos insetos, monarca da peste, lambe os lábios enquanto olha para o veneno de sangue leve misturado na comida. Veneno de sangue leve? Uma estranheza apareceu nos olhos de Surro. Querechá, o monarca da peste, acordou após descobrir um veneno escondido. Uma janela de informações apareceu na frente de Surro, que comeu incontáveis insetos venenosos de Querechá e obteve sua proteção. Ding. Veneno. Veneno de sangue leve. Um veneno que faz o sangue ferver quando ingerido, amplificando temporariamente a força da pessoa. No entanto, há um efeito colateral fatal. Cada vez que você usa o poder de mana, ele é acompanhado por uma dor extrema, e sua expectativa de vida diminui gradualmente à medida que o sangue é consumido. Veneno de sangue leve. Foi sobre isso que o velho demônio me avisou? Enquanto Surro apenas olhava para a carne do monstro sem tocá-la, os guardas começaram a incentivá-lo. O que você está fazendo? É porque você é pequeno que não tem muito apetite? Você deveria comer agora para ganhar força. A mão de Surro moveu-se suavemente e pegou um pedaço da carne do demônio. Os olhos dos guardas brilharam insidiosamente. Surro começou a mastigar a carne da besta sem hesitação. É bastante comestível. Para Surro, que também comeu os insetos venenosos de Querechá, esse nível de depravação não era nada. Ding. Veneno de sangue leve foi ingerido. Começando a descriptografar. Desintoxicando. O sangue no corpo de Surro de repente esquentou e desapareceu em um instante. A desintoxicação foi concluída. Você adquiriu veneno de sangue leve. Surro não se importou e continuou a comer a carne da besta.
Era óbvio porque os recém-chegados ao Coliseu estavam sendo alimentados com aquele veneno de sangue leve. Independentemente da vida útil dos escravos ser encurtada, os guardas devem tentar fazer com que os escravos lutem mais ferozmente, extraindo sua força tanto quanto possível. O problema, porém, era que as características do veneno de sangue leve eram bastante semelhantes a algo com o qual Surro estava familiarizado. É semelhante à poeira estelar. Isto não é uma coincidência. A poeira estelar que os demônios desenvolveram na fábrica também era um remédio que amplificava temporariamente sua força. Surro fez uma pergunta a Querechá, que o observava. Querechá, você sabe sobre poeira estelar? Depois de um tempo, a resposta veio. A rainha dos insetos, monarca da peste, bufa que é um veneno bruto desenvolvido por demônios. Uma nova janela de informações apareceu. Veneno, poeira estelar. Um veneno incompleto que compensa as desvantagens do veneno de sangue leve. Ao sacrificar o sofrimento humano e a morte, eles conseguiram remover todos os efeitos colaterais do veneno de sangue leve. A amplificação temporária do poder de mana durante a ingestão é igual ao veneno de sangue leve, mas tem a desvantagem de uma curta retenção. Esses caras malucos! Depois de verificar a janela de informações, a expressão de Surro endureceu terrivelmente. Só havia uma coisa em que Surro pensou sobre o processo de fabricação da poeira estelar. Queimar humanos vivos em combustível de mana chamado névoa flamejante. Naquela época, era a poeira estelar que resolveu os problemas de dor extrema e sangue fervente, efeitos colaterais do veneno de sangue leve, extremamente demoníaco. Passando toda a dor aos humanos para construir força, a raiva silenciosa começou a ferver dentro de Surro. O corpo dos guardas demônios tremeu quando sentiram uma aura incomum. Como ele está aceitando isso tão bem? Ele deveria começar a se sentir fraco ao usar seu poder de mana. De qualquer forma, quando terminar de comer, levante-se. Com essas palavras, Surro levantou-se silenciosamente de sua cadeira. Usou veneno. Veneno de sangue leve. O veneno de sangue leve que fluía de Surro se espalhou secretamente em todas as direções. À medida que o veneno intangível penetrava lentamente nos corpos dos guardas demônios, os olhos de Surro brilharam com uma sensação fria e sangrenta. Vou devolver o veneno do jeito que está. E vocês também morrerão de dor com sangue queimando por dentro.